E hoje vamos falar dos 3 erros mais comuns ao se fazer backups. Vamos embora! Para quem não me conhece, sou o Danilo, sou sócio-diretor aqui na M.Dot Tecnologia. A M.Dot traz soluções aí para o mercado audiovisual em infraestrutura, equipamentos, até workflow também. E hoje eu queria falar um pouquinho aí dos 3 erros mais comuns quando se executa backup, né? Para quem faz backup, né? Então, se você faz o seu backup, você já está ali um passo à frente. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. E o primeiro erro que eu gostaria de comentar é fazer cópia sem checagem, né? Então, muita gente faz a cópia do material usando o Windows Explorer do Windows, o Finder do Mac, sem usar um software de checagem, que é um software que vai garantir que aquela informação que está sendo lida vai ser gravada exatamente igual. Ou seja, ela faz o checksumming da informação. Então a gente tem algumas possibilidades, seja para copiar para outro HD ou para fazer fita de LTO, né? Então, quem assiste os nossos vídeos aí sabe que a gente recomenda o Yoyota para fazer os backups em LTO, e ele é o cara que faz o backup em fita, checando a informação através de hashing, né, de MD5 ou o XXHash, que são basicamente aí algoritmos para garantir. Ele consegue aferir através desses algoritmos que aquela informação que foi lida na fonte foi gravada, né? E aí ele faz essa checagem novamente e garante que aquela informação está íntegra ou que ela está exatamente igual a como ela foi lida, né? Então essa é a cópia, a checagem de informação, e ela é muito importante, né? Então garantir que a fonte esteja exatamente idêntica ao seu backup é essencial. E o segundo erro aí mais comum que as pessoas cometem é o tipo de mídia para se armazenar o backup. Então, muita gente, eu diria até a maioria das pessoas, consideram, por exemplo, o HD externo uma mídia segura. E não é, né? Então, o HD ele é extremamente sensível. Então, a gente já teve aí ao longo da nossa história muitos exemplos de HDs que quebraram durante a operação, né? Ou seja, a pessoa foi lá pegar um material daquele HD e ele caiu, né? Ele teve um incidente com aquele HD e ele parou de funcionar simplesmente. Ou até se você pega aquele HD lá da sua prateleira, do seu armário, pluga lá na sua máquina, ele simplesmente não dá sinal de vida, porque de fato não é o tipo de mídia adequada para armazenar dado a longo prazo, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mídia para backup, falando de backup físico mesmo, sem ser backup em nuvem, né? É fita LTO, a gente tem até mídias RDX, que é difícil de achar, difícil de ver, mas é uma mídia super robusta, super segura, né? Inclusive, a gente tem aí case, a gente consegue ver o pessoal passando com o carro em cima, tudo, e ela é super resistente, não quebra. Mas esse é o tipo de mídia adequada para backup, principalmente quando você quer armazenar isso a longo prazo mesmo, para archiving, né, para arquivar aquilo e ali você guardar ali o ouro ali da sua produtora, da sua empresa, né. Hoje a LTO é mais comum, né, ela tem um ótimo custo-benefício, tanto em termos de densidade quanto em longevidade, né, então a gente consegue armazenar muito numa LTO, hoje na LTO 9 até 18 teras de dados, e é uma fita que teoricamente dura pelo menos 30 anos aí. Então, tem que tomar esse cuidado. A gente, como eu falei, já viu muita gente incorrer nesse problema de armazenar em HD externo ou até em HD interno mesmo, que a gente chama, né, o HD físico. Você vai lá, pluga na máquina, na porta SATA, faz o backup, tira e guarda. E isso também é comum de ver. E ainda mais esse tipo de operação está mexendo ali, tocando no HD físico, né, que é mais sensível ainda. Você encostar a mão na placa lógica dele lá e por estática você tem um problema com esse HD. Então, toma cuidado com isso. E o terceiro erro mais comum é a forma de armazenar esse backup, né? Ou seja, sua fita, seu HD. Se você armazena fisicamente essas mídias no mesmo local onde está o seu servidor,
onde você trabalha, onde é o seu processo produtivo, é um erro. Se você tiver um problema, né, sei lá, a produtora foi assaltada, um incêndio, tudo vai pegar fogo, você vai perder tudo. Então, o backup ele tem que ter a cópia off-site. Então, o que a gente sempre recomenda? Fazer 2 vias de backup, tá? Então, seguindo aí no uso da LTO que a gente falou, 2 vias de LTO, preferencialmente, tá? Uma pode ficar ali dentro da produtora para você ter um acesso mais prático quando você precisar, e a outra vai para a casa de alguém ou vai até para os cofres aí, os storages que a gente tem bastante por aí hoje, que você consegue alugar um espaço de armazenamento, desde que ela esteja fora ali da produtora, né? Então, isso falando de mídia física, né? Claro que a nuvem já resolve esse problema. Então, se a quantidade de dados que você tem, é possível fazer esse backup em nuvem, você consegue de forma ali produtiva, vamos dizer assim, jogar esse backup em nuvem, o tamanho disso te possibilita jogar os seus dados para a nuvem, você já está fazendo backup off-site, né? Então você já está tirando dali e jogando para uma nuvem qualquer ou um computador qualquer na internet. Então aí você já está resolvendo essas 2 coisas. Mas para quem faz backup em mídia física, principalmente falando de fita LTO, é bem comum a gente encontrar aí, chegar nas produtoras e tem lá um armário enorme, cheio de fita, de anos de backup, e só tem aquela cópia só naquele lugar, né? Onde moram todos os outros dados, inclusive nos servidores, né? Então, se a gente conseguir fazer essas 2 vias, jogar uma off-site é o ideal, tá? É o recomendado, e por mais que a gente, às vezes, deixe essas coisas de lado, isso pode acontecer, tá? A gente já teve exemplos aí de enchente, inclusive, tá? Em produtora, aqui perto da gente até, que, encheu d'água, subiu mais de 1 metro de água e adivinha, simplesmente tudo acabou na produtora, não sobrou nada, nenhum equipamento sobreviveu na ocasião. Então, você imagina se você tivesse todas as suas fitas ali guardadas nesse lugar, você simplesmente não ia ter absolutamente mais nada. Então, deixa a sua cópia salvaguardada em algum outro lugar, ou faça uma cópia na nuvem, né? Se, de novo, a quantidade de dados que você tem permitir isso, e você vai estar legal. Então, se você ainda tem dúvidas de como armazenar as suas mídias e projetos, né, ou se esse vídeo te colocou uma pulga atrás da orelha aí, fala com a gente, dá um toque na gente e a gente pode ajudar. O backup às vezes parece que também é algo caro, né, de se fazer ou de se manter, nem sempre, né, a depender aí do seu tamanho, da quantidade de coisas que você produz aí dentro de uma semana ou dentro de um mês. A gente tem algumas alternativas aí mais adequadas, né, para você ter esse material salvo tanto no local que você trabalha quanto off-site, né, em outro lugar. Então dá um toque na gente, se tiver dúvida também, deixa seus comentários, deixa aqui nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu!